Bom dia, nós somos do grupo 6 e hoje nós vamos falar sobre duas condições genéticas que afetam milhões de pessoas no mundo todo, a anemia falciforme e a hemofilia. Eu vou começar falando sobre a anemia falciforme, que é uma doença hereditária que afeta os glóbulos vermelhos do sangue. Em pessoas saudáveis, essas células têm formato arredondado e são flexíveis, o que permite que se movimentem facilmente pelos vasos sanguíneos. No entanto, em indivíduos com anemia falciforme, essas células assumem um formato anormal, semelhante a uma foice. Essa deformação, ela compromete a capacidade das hemácias de transportar oxigênio de forma eficiente, além também de causar obstrução dos vasos sanguíneos, o que leva a dores intensas e danos a outros órgãos também. Agora eu vou falar um pouco sobre as causas genéticas da anemia falciforme, que é uma mutação genética do gene HBB que codifica a cadeia beta da hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, né? Essa mutação ela ocorre especificadamente no cromossomo 11 e trata-se de uma substituição de uma base nitrogenada no DNA. A adenina ela é trocada pela timina, igual está na imagem que eu coloquei aqui embaixo. E essa substituição leva também à substituição do aminoácido formado, que antes seria um ácido glutamínico e agora seria uma valina, na posição 6 da cadeia beta. Essa alteração ela modifica a estrutura da hemoglobina, que origina a chamada hemoglobina S, ou HbS, que quando exposta a baixos níveis de oxigênio, a HbS tende a se agrupar, formando fibras rígidas que distorcem a forma da hemácia. A anemia falciforme ela é herdada de forma autossômica recessiva, ou seja, a pessoa precisa herdar o gene mutado do pai e da mãe para manifestar a doença na forma mais grave dela. Quem herda apenas um gene alterado é considerado portador, ou seja, ela tem o traço falciforme, mas geralmente esses sintomas não são graves. Agora eu vou falar um pouco sobre as alterações no sangue causadas pela anemia falciforme. A primeira delas que eu já comentei é a deformação das hemácias, que adquirem um formato de foice e tornam-se rígidas e quebradiças, o que dificulta a passagem dela pelos vasos sanguíneos e, consequentemente, reduz a capacidade de transportar oxigênio. A vida útil das hemácias também é reduzida. Enquanto uma hemácia normal vive cerca de 120 dias, as falciformes duram apenas de 10 a 20 dias, o que leva a uma anemia crônica, com sintomas como cansaço e fraqueza. Além disso, ocorre também a obstrução dos vasos sanguíneos, que as células em formato de foice se acumulam e bloqueiam pequenos vasos, causando crises de dor e também causa danos a alguns órgãos, como rins e pulmões. Também ocorre a inflamação e o risco de infecções. A destruição constante das hemácias estimula processos inflamatórios. E o baço, que é o órgão responsável por filtrar o sangue e combater infecções, pode ficar danificado, aumentando a vulnerabilidade a doenças. E por último, complicações vasculares, que o bloqueio dos vasos pode levar a acidentes vasculares cerebrais, ou AVCs, úlceras e também outros problemas, como divisão e até a falência de alguns órgãos. A anemia falciforme é uma doença que pode ser identificada nos primeiros dias de vida. O diagnóstico é feito pelo teste de pezinho, um exame chamado de eletroforese de hemoglobina. Quando o resultado dá positivo, os pais são orientados a procurar um centro de referência em hematologia. Lá, a criança recebe acompanhamento especializado com médicos, enfermeiros e outros profissionais preparados para oferecer o melhor cuidado. Mas é importante saber que esse exame, às vezes, pode apresentar resultados inconclusíveis ou até falsos negativos. Então, nessas situações, os exames genéticos são fundamentais, pois eles conseguem identificar a mutação do DNA e confirmar o diagnóstico com maior precisão, garantindo que o tratamento comece o quanto antes. Os impactos da doença anemia falciforme. Os impactos físicos, os sintomas mais comuns são as crises de dor intensa, cansaço constante e as infecções frequentes. Além disso, podem ocorrer complicações em órgãos, como os rins, fígados e olhos, o que interfere muito na rotina e nas atividades diárias. Os impactos emocionais e sociais, eles estão diretamente relacionados também com as dificuldades físicas que afetam o lado emocional. É comum as pessoas se sentirem ansiosas, tristes ou isoladas. Na escola ou no trabalho, as crises podem causar faltas e até preconceito por falta de informação. Já na questão da melhoria da qualidade de vida, o acompanhamento médico, uma boa hidratação e uma alimentação equilibrada e um apoio psicológico, é possível viver bem com a doença. A informação e o apoio da família e da sociedade
fazem toda a diferença. Falando do tratamento da anemia falciforme, a hidroxiureia é o medicamento mais usado no tratamento, porque ele estimula a produção da hemoglobina fetal, que é a HbF, e vai ajudar com que as hemácias evitem assumir um formato de foice. Esse medicamento ele reduz crises de dor, ele reduz episódios de síndrome de agulha torácica, ele reduz as necessidades de transfusão de sangue também. Falando em transfusão de sangue, a transfusão de sangue também é uma forma de tratamento usada em casos mais graves, como uma anemia intensa, crises dolorosas severas, acidente vascular cerebral. Antes de cirurgia, as transfusões de sangue elas ajudam a aumentar o número de hemácias normais e diminuem as hemácias falciformes. O transplante de medula também é uma forma de tratamento, inclusive a única forma de cura conhecida até agora, que é indicada apenas em casos muito graves ou então quando há um doador compatível, que geralmente é o irmão. E esse tratamento ele consiste em substituir a medula doente, que produz as hemácias falciformes, por uma medula saudável, que vai passar a produzir hemácias saudáveis. No mais, tem os cuidados gerais de prevenção de crises, que é beber muita água para evitar que o sangue fique viscoso, né, manter o sangue menos viscoso, evitar frio intenso, evitar calor extremo, evitar um esforço físico exagerado. Manter uma vacinação em dia também é muito importante, porque evita infecções que podem causar crises. Tratar infecções rapidamente também é muito importante. E no mais, manter uma alimentação equilibrada, manter uma alimentação saudável e, claro, que manter um acompanhamento regular no médico. Sobre as manifestações clínicas da anemia falciforme, muitos sinais e sintomas evidenciam a presença da doença no organismo. Dentre elas, temos a anemia, que é o sinal mais frequente e mais comum, e essa anemia ela não é causada pela falta de ferro, e sim pela rápida destruição das hemácias, que, quando estão em formato de foice, vivem menos tempo, causando anemia no organismo. Crises de dores também são bem comuns, é uma manifestação clínica bem recorrente, que são caracterizadas por crises de dores intensas, que podem durar de 4 a 6 dias ou até mais, e são manifestadas nas regiões de punho, tornozelo, tórax, abdômen, costas. A icterícia, que é o amarelão, também é uma manifestação clínica, que é causada porque quando as hemácias se rompem, elas liberam líquido amarelado na corrente sanguínea, e vai deixar a pele com um tom amarelado, o branco dos olhos também, a urina ela tende a tomar um tom mais escuro. Infecções e febres também são uma manifestação clínica da anemia falciforme, porque o baço ele é um dos órgãos responsáveis pela defesa do organismo, ele produz anticorpos. Ele filtra substâncias tóxicas e ele também retira as hemácias envelhecidas da circulação sanguínea. Na doença falciforme, o baço ele tem o seu funcionamento prejudicado, fazendo com que o organismo fique mais sujeito a infecções. E esse é um dos principais motivos por muitas crianças morrerem quando adquirem a doença. A síndrome mão-pé também é uma forma de manifestação clínica, que é uma inflamação que faz com que os tornozelos, punhos, dedos e articulações dos bebês fiquem mais inchados. A crise da sequestração esplênica, que é o aumento do baço, também é uma forma de manifestação clínica, porque tem um grande acúmulo de sangue no baço, o que leva ao aumento do órgão e pode provocar choque e morte. E essa também é uma crise que é uma das principais causas por crianças morrerem quando adquirem essa doença. O AVC, o acidente vascular cerebral, também é uma forma de manifestação clínica que vai causar o entupimento dos vasos e a redução da corrente sanguínea no cérebro, causando entupimento de vasos e que vai causar o derrame, Dependendo da área afetada, a criança pode paralisar os braços, paralisar a perna, paralisar a face e, claro, que pode levar à morte também. Outra manifestação clínica é a pneumonia, que causa febre, dores na região pulmonar, cansaço, uma dificuldade respiratória. A crise aplásica também é uma forma de manifestação clínica, porque a medula óssea ela para de produzir hemácias, e causando anemia, e pode acometer crianças principalmente de 4 a 10 anos. A ulceração são úlceras, são feridas que são causadas próximas à região de tornozelo, na lateral da perna, e são bem dolorosas e de difícil cicatrização. Bom dia, pessoal. Hoje eu vim explicar para vocês dos casos clínicos. E nesse primeiro caso clínico, a gente tem uma paciente mulher de 17 anos, do sexo feminino, diagnosticada com anemia falciforme. A paciente chega no consultório relatando de dor na região posterior da mandíbula há 3 dias, associada com dificuldade para mastigar. O histórico médico da paciente indica uma frequência de 2 a 3 crises vasoclusivas por ano, sendo a última há 6 meses. A paciente faz uso contínuo de hidroxiureia de 15 mg por dia e ácido fólico 5 mg, então medicamentos essenciais para o controle da doença. A paciente negou alergias e disse que não era fumante. No exame clínico, notou gengiva pálida, mucosa oral levemente amarelada e cárie profundo no molar inferior direito, com sensibilidade e dor, e sinais de pericoronarite. A paciente foi encaminhada para um médico hematologista que solicitou exames pré-operatórios e os resultados mostraram que a hemoglobina estava 8,5 na referência de 12 a 16, o hematócrito 25% e a contagem de reticulócitos estava elevada, indicando uma intensa produção medular compensatória. O plano de tratamento foi dividido em 3 fases, com foco para minimizar o risco de infecções e estresse cirúrgico. A fase 1 foi para acabar com a infecção e inflamação, e
Foi prescrita amoxicilina de 500mg de 8 em 8 horas por 7 dias e paracetamol de 750mg de 6 em 6. E irrigação local com a clorexidina. E depois de 7 dias foi feita a isodontia, né? Foi feita a profilaxia no dia da cirurgia com amoxicilina 2 gramas, dose única, 1 hora antes, controle de estresse e também uso de anestesia, lidocaína 2% com epinefrina. Já na fase 3, foi só preservação mesmo, foi escrito hidratação rigorosa, com repouso pós-operatório, e em 7 dias mostrou cicatrização normal, né, sem intercorrência. E então a gente pode concluir, né, que o caso mostra a importância do acompanhamento multidisciplinar entre dentista e médico, e com os cuidados corretos, o tratamento odontológico pode ser feito com segurança, evitando crises e complicações. Bom dia, agora sobre a hemofilia. A hemofilia ela tem uma origem genética recessiva ligada ao cromossomo X, sendo mais comum em homens que possuem apenas um dos cromossomos X. Já as mulheres podem ser portadoras da doença, ou podem ter a doença em ambos cromossomos X, caso estiverem em mutação, porém é algo mais raro de acontecer. No caso da transmissão, há 50% de chance da mulher passar essa doença para a criança durante a gestação. Né, porque pode ser tanto do sexo masculino e ter hemofilia, ou ser feminino e ser portadora da doença. Aí existe também 2 tipos de hemofilia. Tem a hemofilia A, que ela quando ocorre deficiência do fator 8 da coagulação, e a hemofilia B, que é quando ocorre deficiência no fator 9 da coagulação. A hemofilia ela vai afetar o sangue porque possui uma deficiência de proteínas essenciais, que, né, como eu tinha dito antes, que era o fator 8 e o fator 9. Com essa deficiência das proteínas, o sangue não consegue criar coágulos, assim sendo mais difícil, né, com que estanque o sangue e tendo um sangramento mais prolongado, caso ocorra alguma lesão. E essas alterações na coagulação pode ocorrer hematomas, hemorragia, inchaço, e é um caso de risco muito grave, que a hemofilia pode levar a complicações hemorrágicas. Agora, falando sobre o diagnóstico da hemofilia, ele é feito por exames laboratoriais, que vão avaliar os fatores de coagulação da pessoa, principalmente o fator 8 e o fator 9. Quando o APTT, que é realizado durante esse exame, que é o tempo de tromboplastia parcial ativado, ele já aparecer prolongado, isso já vai indicar que tem uma alteração na coagulação. Aí depois disso, os testes específicos vão confirmar o tipo de hemofilia, se é uma hemofilia A ou se é uma hemofilia B, e também a gravidade. E em famílias que já possuem o histórico da doença, será solicitado um teste genético para identificar os possíveis portadores da doença. Fisicamente, esses pacientes sofrem com sangramentos espontâneos e hemorragia nas articulações, o que pode causar dor, inchaço e pode limitar alguns movimentos. No lado emocional e social, há muitas restrições, tipo em esportes e lazer, na qual essas pessoas têm que tomar um cuidado maior pelo fato de, né, um machucado ou algo do tipo acabar gerando uma coisa muito grande, porque o sangue acaba não coagulando. E devido a essas limitações, as pessoas acabam desenvolvendo ansiedade e depressão. E também há um impacto econômico importante, por causa dos altos custos com o tratamento e internação que a doença exige. Para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, o tratamento principal é a reposição de fatores de coagulação e o uso de profiláticos para prevenir esses sangramentos precoces. O acompanhamento deve ser multidisciplinar, envolvendo médicos, fisioterapeutas e até mesmo os psicólogos. Também é fundamental educar o paciente e a família sobre a prevenção e o tratamento precoce da doença, para evitar o uso de medicamentos anticoagulantes que vão aumentar o risco do sangramento. Ele visa corrigir a deficiência sobre o fator e prevenir o sangramento. A terapia de reposição na hemofilia A é uma reposição no fator 8 e na hemofilia B é uma reposição no fator 9. Ela pode ser feita sob demanda ou profilática. A sob demanda é quando ocorre algum sangramento e a profilática é de uma forma regular para prevenir as hemorragias e proteger as articulações. As novas terapias são um concentrado combinado de recombinantes de longa duração, que possui um intervalo maior entre essas doses, e a terapia gênica, que em estudo e com bons resultados, que está tendo bons resultados na hemofilia B. E alguns cuidados complementares dessa terapia é evitar o uso de aspirina e anti-inflamatórios não esteroidais, realizar fisioterapia para manter a mobilidade articular. Também o acompanhamento multiprofissional, que são hematologista, fisioterapeuta, dentista, dentre outros profissionais também. Uma das manifestações clínicas vai depender do grau de deficiência do fator de coagulação. Essa classificação por gravidade é dividida em 3 graus: grave, moderada e leve.
A grave é maior do que 1% e o sangramento é espontâneo, mais frequente. A moderada é de 1 a 5% sangramento após algum trauma leve. E a leve é de 5 a 40% e é um sangramento após cirurgias ou grandes traumas. As principais manifestações são hematroses, que são os sangramentos articulares, como joelho, cotovelo, tornozelo, que são os mais afetados nessa manifestação. Os hematomas musculares, eles são dolorosos e podem causar uma compressão no nervo. Os sangramentos prolongados após corte, extrações dentárias ou cirurgias. E o sangramento gengival e nasal e as hemorragias internas, que são raras, mas são bem graves e elas podem ser como as intracanais ou gastrointestinais. E aí, pessoal, agora eu vou explicar o segundo caso clínico, que é de um paciente homem de 25 anos que é diagnosticado com hemofilia A leve. Esse paciente estava com fator 8 entre 5% e 40%. Ele foi no meu consultório e ele relatou que ele estava com dor e também uma destruição coronária no dente 46. Esse paciente foi examinado pelo dentista e foi diagnosticado também que ele estava com necrose pulpar e periodontite apical crônica. O recomendado pelo dentista foi fazer a exodontia do dente. Só que pacientes com essas doenças coagulopativas hereditárias, né, como a hemofilia, exige um protocolo de segurança bem mais rigoroso, por causa do risco de sangramento. Aí esse dentista chamou um médico hematologista para os dois fazerem um protocolo de segurança específico para o paciente. Aí nisso eles dividiram em 3 partes, a parte pré-operatória, a parte operatória e a pós. Na parte pré-operatória, foi indicado que o paciente recebesse a infusão de plasma, né, para levar os níveis acima de 50%, para fazer uma cirurgia segura. E esse procedimento foi feito 2 horas antes da cirurgia. E também foi feito, né, a terapia com ácido tranexâmico de 1 grama, né, que ele foi essencial para neutralizar a atividade fibrinolítica da saliva, né, que tende a absorver o coágulo prematuramente. Já no processo operatório, optou pela anestesia infiltrativa terminal, evitando o bloqueio do nervo alveolar, né, que devido ao risco de sangramento no espaço píterigo-mandibular, que pode levar à formação de hematoma, e potencial também risco de obstrução de vias aéreas, mesmo com a reposição do fator. Depois da exodontia do dente, foi colocado no alvéolo um agente hemostático, uma esponja de colágeno absorvível, e depois foi feita a sutura. Aí, já nos cuidados pós-operatório, deu continuidade à terapia com ácido tranexâmico por mais 7 dias para sustentar a estabilidade do coágulo. E também foi indicado a não fazer o uso de aspirina, né, evitando o uso de inibidores de agregação plaquetária, utilizar apenas dipirona e paracetamol para o controle da dor. Né? A gente pode concluir, então, que exodontia em pacientes com hemofilia é possível e seguro quando o protocolo é extremamente seguido, né? Que é a combinação da reposição sistêmica de fatores, o controle da fibronilose local e a adoção de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas são os fatores determinantes para o sucesso